Oiê, Oi, tudo bem? Que prazer imenso falar contigo. tudo bem? Prazer, boa noite. Boa noite. Eu adorei que você aceitou esse convite para a gente conversar e ainda sobre um tema tão importante e tão atual, né? Eu queria saber como é que você está vendo essa questão do burnout, porque o que a Soumi, que é a empresa que eu lidero desde que eu saí da Globo, né, trabalha muito dentro das empresas também. E o que a gente tem visto é uma preocupação cada vez maior com esse tema. Agora também, obviamente, né, no começo desse ano, por o burnout ter sido incluído no CID como uma doença relacionada ao trabalho, mas é óbvio que também isso já vinha acontecendo desde o começo da pandemia de uma maneira mais acentuada, mas eu particularmente sinto, através das conversas que eu estou tendo, que agora o negócio está estourando. Realmente está Tá burning esquentando, out. tá Yeah, burning, né? uhum. O que que é você? É que nem, sabe, motor de carro, quando esquenta? Eu Uhum. acho que essa é uma analogia para a gente começar a conversa. E aí, é claro, já dá para entender onde eu quero chegar. A gente vai tratar pessoas como máquinas, isso a modernidade faz. A modernidade, ela inventa duas coisas. Um é o raciocínio que pode ser desencantado, no Hum. sentido de que ele pode ser maquínico, lógico, fazer dedução, fazer experimentação. Então a gente faz a ciência moderna que se alia ao que a sociedade deseja. E aí a gente cria tecnologia, mercado, certo? Isso é assim, para resumir muito, Revolução Industrial, modernidade, Descartes, o que é um sujeito consciente racional? É aquele Uhum. que vai extrair recursos da mãe natureza, vai transformar essa natureza e aí vai se vender para ela. Ele vai alugar o seu tempo. É isso que a gente faz, não é? A gente aluga o nosso tempo. Isso chama força de trabalho. É a real força. A gente faz, né? Faz a força para girar a máquina. Esse é o resumo, assim, em acho que talvez 40 segundos, do universo maquínico que é o nosso. E é um resumo suficientemente curto e intenso para deixar a gente muito mal, para Então, deixar a gente muito triste, né? aí, assim, o que que a gente está percebendo? Acho que podemos ficar triste, acho que é para ficar triste, é difícil, mas a gente está percebendo duas coisas no meio disso. Um é que a mãe natureza, né? Eu estou chamando de mãe natureza um pouco ironicamente, um pouco fazendo uma brincadeira com a nossa posição de filho que pede e a mãe dá, né? Quem não chora não mama. Então a ideia de chorar, 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 pedir, me dá mais um pouquinho, me deixa seduzir, jogar um charme. Deixa eu tirar mais uma madeirinha aqui, deixa eu tirar mais uma aguinha aqui, mais um petrolinho, mais um diamante, mais um ourinho, mais um pau-brasil, mais um, né? Então a gente vai extraindo, extraindo e sugando Pachamama. A gente vai Uhum. sugando. Eu acabei, faz um tempo, algumas semanas, que eu fiz até uma coluna para a Folha, na coluna que chamava o bebê que mamava demais. Então era essa, né, com aqueles o excesso de chuvas, o acidente de Capitólio, então a terra berrando, a terra está quebrando, está vazando, está descontrolando, está em burnout. Uhum. A gente está vendo o burnout da terra, do planeta, da natureza. E o outro burnout que a gente está vendo é dos animais, todos todos eles enlouquecidos. Então, começa a ter excesso de um, então, praga. Praga na plantação é burnout do ciclo de equilíbrio da natureza e os animais surtam.
que é burnout nas cidades? É esse que a gente está habituado a nomear de burnout, tudo bem, é o sentido mais específico. Você está vendo que eu já comecei ampliando o sentido e juntando fazendo um jogo com esse burning, né? Você está colocando lenha na fogueira para fazer o trem andar cada vez mais rápido, Mas eu né? achei maravilhoso esse zoom out que você deu, Foi. porque eu sinto que essa desconexão que a gente tem, né, do todo, faz com que a gente sofra mais no individual. Porque se a gente está desconectado do lugar onde a gente está, do planeta onde a gente vive, das coisas que a gente consome, da razão pela qual a gente consome, o uso que a gente faz disso, sem saber as consequências que isso vai ter no planeta, a gente se desconecta da gente, da nossa própria natureza. E, consequentemente, a gente se consome. Né? Sim, a gente também se queima, exatamente. A gente está se consumindo, tanto que tem uma charge maravilhosa que é várias charges agora, né? E são essa Ouroboros, né? Essa cobra que Uhum. come o próprio rabo, é isso que a gente está fazendo. Então a gente está começando a despertar para essa consciência, é isso que a gente está fazendo aqui também, né? A gente está conversando justamente disso, assim, qual é o ciclo que a gente está montando, que engrenagem é essa que é louca, o que Uhum. é, aí a gente tem uma palavra-chave que é insustentável, né? A gente usa outra palavra, mas é justamente uma palavra idealizada, sustentabilidade, é um ideal, é uma ficção, é um marketing, né? Que a gente está colando esse carimbo justamente porque o ser, não o ideal de ser, o ser, ele é insustentável. E é o que a Uhum. gente está sentindo também nas nossas práticas, né? Nas nossas existências comuns. A gente vai indo num circuito tão intenso e tão veloz que aí chega no fim do dia e fala, nossa, né? A gente não, a gente está aqui num privilégio, que a gente está chegando aqui num certo fim de dia, não sei aí como você está, mas aqui é São Paulo, tal, foi um dia lindo, então tem um pôr do sol, dá para ver um pouco de, né, de luz ainda, então vem aqui, bate um papo interessante, pensa, né, elabora, para quem gosta, tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta, mas você sabe que eu fiquei pensando, ainda parei na imagem do Ouroboros, porque para mim essa imagem, ela não é exatamente a gente correndo atrás do próprio rabo, ela é o ciclo, né? O começo, recomeço, começo, recomeço, começo, recomeço. E Ah, eu sem dúvida, sinto, ela seria o melhor da imagem. Se a gente conseguisse não fazer isso, né, de dinamitar o próprio pé e chegar no ciclo vital, aí seria incrível. Mas vai porque lá, vai você, vai você. não, porque o que eu ia dizer é que eu acho que a gente também, nessa desconexão toda, a gente se desconectou dos nossos próprios ciclos. E aí a gente pode viajar aqui, né, nos ciclos que a gente está desconectado, desde as mulheres que se desconectam dos seus ciclos menstruais, assim como as pessoas que não se permitem a pausa para nada, né, assim como a gente não consegue esperar uma planta nascer e crescer no nosso jardim e já compra ela inteira, uma árvore formada, né? E assim por diante, né? Assim como a gente não quer também dar um tempo para uma pessoa que entra na nossa empresa aprender, a gente quer que ela chegue pronta, né? Como se a gente tivesse chegado pronto a algum lugar, como se a gente fosse algum dia estar pronto para algo, né? Então, eu sinto que essa é uma desconexão muito profunda também de uma cobrança que a gente tem com a gente mesmo, né? E com as coisas, e com a nossa relação com o tempo, que a gente não permite que isso aconteça num ritmo da calma, da harmonia, da conexão, né? Da respiração. Tanto que a gente faz até agora, assim, práticas, né? Yoga é uma delas, mas várias outras para a gente aprender ou reaprender coisas basais, assim, é um sistema neurovegetativo muito
Assim, ou é isso, ou você morre quando nasce, né? Porque você tem aquele primeiro desafio, porque você estava... A gente esquece que a gente era aquático, a Uhum. gente é peixe. Então, a gente tem uma memória em algum lugar de peixe, de água. É muito fundamental isso, é outro tempo, é outro silêncio, né? Mergulhar pode ser muito bom, pode ser um encontro, e não precisa ser de tubo, né, com oxigênio, pode ser, né, mergulha, desce, fica um pouco. E a gente está tentando achar meios de se reconectar com o primeiro aprendizado, que foi respirar, que foi o primeiro, assim, depois de 9 meses de vida, a primeira grande mudança de habitat, né, de ambiente, primeiro grande desafio, né, porrada sai, escuta essa outra, as ondas sonoras vêm por outro meio, que é o ar, e é o ar que vai ter que entrar aqui. Como é que você faz isso? Então é bom respirar. E a gente só sabe disso quando a gente não consegue. Tá aí Uhum. Covid, tá aí várias situações de adoecimento, de risco, de sufocamento ou de estresse, de burnout, de síndrome do pânico, de lugar justamente em que você, sabe, a ansiedade, né? A ânsia, aquela coisa que a sua respiração é curta. É como se você tivesse desaprendido, se reconectar com a sua primeira grande conexão, que foi essa, né? Qual é o ritmo? Qual é o time? Então a gente está talvez construindo ritmos e timings que não são muito os nossos. Totalmente. Não são humanos, não são. E para que isso? Para a gente extrair a força do trabalho do outro. E para extrair a força e o produto do trabalho do outro, natureza. Ela fica lá, ó, às vezes centenas de anos para formar uma pedra, para formar uma seiva, para formar uma espécie. A gente vai lá e tuque, 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 né? Então a gente tem, eu acho que esse, eu sabia, Mariana, eu acho que essa é a grande operação nossa, contemporânea, é da modernidade, mas a gente está levando ela ao ápice, que é esse gesto aqui, ó. Esse extrair do outro. A palavra extrair, ela é boa, mas é esse movimento. Ainda vou pensar um termo talvez mais específico, né? Mas é chupar quase, é sugar. Sugar forte, né? Tem a ver com o bebê que mama demais também, né? Exato, Que não exato. solta isso. E você sabe que você falou isso, eu vou viajar aqui agora, mas eu sinto Vamos. isso nas relações também, né? Que a gente está tão acostumado a esse gesto de extrair, de sugar, de chupar, que a gente não se contenta mais com relações, por exemplo, só de silêncio, de olho no olho, que poderiam ser absolutamente plenas ali, né? Sem que a gente precisasse trocar nenhuma palavra, mas a gente fica querendo mais, 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 mais desse excesso, até de um vício de palavra, um vício de pensamento, um vício de tradução de sentimento, quando na verdade a gente perde a oportunidade de apenas estar ali, né? E voltando para o começo da conversa, e de dar, talvez o que seja o ato mais generoso que a gente pode dar para a gente mesmo, que é atenção e tempo. Que você sabe que a atenção é a grande mercadoria, inclusive das redes de comunicação. Não só as redes sociais, né? Social media, sem dúvida, mas qual é vamos dizer, o asset? Qual é a história que está aqui? Por que você faz um public post? Por que você faz... Porque você consegue capturar um instante de atenção e você vende essa atenção do outro que você captura para alguém que te paga. Então é tão valioso isso que é mercadoria. E é a grande mercadoria do momento, né? Quem aqui
consegue capturar a atenção do outro. Ei, é como se tivesse um monte de bonequinho, né? Ei, ei, olha para mim, olha para... né? Esse choro, esse grito, ele tá ali. Então, quem é que captura, né? Quem pega a atenção e consegue um pouquinho de tempo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, sem dúvida que é fundamental. É o que a gente trabalha, é o que a gente veicula, né? Mas aí eu vou entrar numa outra viagem. Primeiro, eu quero trazer o comentário do Samuel aqui, que eu achei legal. Ele falou, estou viajando aqui na fala de vocês, extrair, né? Ir além do necessário, extrair. Você vai além, né? Bonito Muito isso. bom. Muito bom, também adorei, Samuel, obrigado. Não, o que você está falando dessa história da captura, da atenção, né? E de, ei, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. E eu acho que isso tem a ver com uma grande ferida. E eu tô falando aí de causa própria, tá? Com uma grande ferida de invisibilidade. Porque, assim, aquele momento em que a gente se sentiu na infância, talvez, não visto, não reconhecido, não amado por quem deveria nos amar, pai, mãe, aí, tô dizendo, a gente guardou isso em algum lugar e agora ficamos aqui, todos disputando para ser vistos. E eu me dei muito conta disso, né, nos meus anos de televisão, quer dizer, estava lá apresentando um programa que era o Bem-Estar na Globo durante quase uma década, que era visto por 10 milhões de pessoas por minuto. E como eu me sentia? Invisível. Então eu acho que... E aí até o momento que eu falei, Fala não, mais sobre isso. Desenvolve... Não, tô brincando. Não é para falar pessoalmente, mas desenvolve um pouquinho mais. por quê? Porque, na verdade, eu estava ali sem ser eu, né? Eu estava falando coisas que não necessariamente eu queria falar, eu estava representando algo que não necessariamente eu queria representar, eu estava com scripts prontos, né? A voz que saía dali muitas vezes nem era a entonação de voz que eu queria fazer. E tem uma coisa, quase um modo teleprompter de ser, né? Totalmente. Você, Embora o bem-estar não tivesse teleprompter, era um modo teleprompter de ser. você é quase uma boneca falante, né? No melhor sentido de boneca, ótimo, sem preconceito contra isso. A gente pode se fazer, né? Mas Mas eu, descrevendo isso, até em análise e terapia, eu digo isso mesmo. Eu me sentia aquele boneco de ventríloco, assim, sabe? Não era? É, falando as palavras de outra pessoa. E até o momento que eu falei, não dá mais, né? Porque como é que você vai curar essa ferida desse jeito, né? Você se dá conta da ferida, você percebe que essa cura, que poderia ser a grande cura, são 10 milhões de pessoas te vendo por minuto, e ainda assim você não está curada? Bom, então vai lá, né? Vai ver o que é. E às vezes, ó, vou te falar, às vezes a cura agora eu vou sair dessa a respiração, o sugar, o extrair, ir a mais do que o devido, né? Esse extra, essa demanda infinita, né, do humano, ela está escondendo uma outra coisa que eu vou chamar de relação. Né? Porque quando você só extrai, você nem vê o outro. Por que você não vê? Você nem pode ver porque ele é objeto. E você quer, quanto mais ele está aqui, ou você quer também que ele nem seja objeto para você se dar o direito de distrair, de atropelar e de traturar. Ou você nem consegue ver porque são 10 milhões, ou 100 milhões, ou 10 mil. Gente, 1000 já é uma escala que não é visível, porque não é humano. O nosso, né, tem milhares de estudos sobre isso. A gente não consegue, na verdade, ter mais do que 100 relações significativas simultaneamente. E olha, se você pensar 100, é muito. É muito. Se você pensar, é um pequeno teatro. Total. Pensa você numa festa com seus amigos de verdade, sim. Você não vai conseguir ter, sabe, aquela conversa reveladora, aquela coisa que acontece de vez em quando na magia de um ritual. Você certamente não vai conseguir ter 100 êxtases reveladores com 100 pessoas no ritual chamado sua festa.
Então, aí a gente também está com um problema, em outro, deslocando um pouco o assunto, que é o que seria então uma relação. E aí a gente está desaprendendo, ou está com medo, ou você nem faz uma, você faz 10 ou 10 milhões, e vai contatinho, contatinho, né? Você vai fazendo o gerenciamento, agora tudo é management. A vida agora é uma gestão. Aliás, acharam uma palavra boa em português que é essa. Fazer gestão da vida. Aí você vai fazendo gestão, gestão, gestão e consegue manter ali a agenda cheia, preencher a semana. Não é incrível preencher a semana? Olha que sensacional, você não tem buraco. Para escapar da castração, você faz o quê? Perde a relação. Não é isso que a gente está fazendo? Então a gente não quer estar castrado e a gente faz justamente isso. Não, nem sei quem é você, nem olho no olho, nem converso, falo, nada. Estou na superficialidade apagada. Ai, que lindo, que joga, lindo, tá? Tudo, é tudo. Gente, Eu estava curioso você falar sobre esse tema, porque eu estava lendo agora um blog que eu adoro ler, não sei se você conhece, chamado Brain Pickings. Você conhece? Da Maria Popova? eu já ouvi dizer, mas não sigo muito. E ela faz críticas literárias, né? E ela estava escrevendo a última newsletter. Eu cadastrei a newsletter, eu recebo, adoro, porque eu leio, eu sempre, quando eu tenho um tempinho, eu leio, assim, que é um momento de pausa também no meu dia. E ela estava falando sobre Thich Nhat Hanh, né? O grande mestre que nos deixou há pouco tempo, Uhum. justamente sobre as relações. E ele sugere no texto. Primeiro, ele diz uma coisa que eu acho muito bonita. Que o amor só acontece no presente. A única maneira de amar é estar presente. E aí ele sugere 3 mantras para que você ame. E o primeiro, né, que tem muito a ver com isso que a gente está falando, é estou aqui. O segundo é estou aqui e eu vejo você. Mas dito na intenção do mantra mesmo, não é assim, né, tipo, dito por dizer, né? Assim, tô aqui, não, tô te ouvindo. Não, pode falar, tô te ouvindo, né? A gente fala muito isso. Não, pode falar, tô te ouvindo. Né? Não tá ouvindo Vai, nada, é. E, né? e hoje em dia você já está até falando aqui e já, né, fazendo alguma conexão acolá, né? Já virou naturalizado. Tá. Totalmente. Ah, Aham, não, né? antes a gente era discreto, né? E uma etiqueta, se eu estou falando com você, é só com você. Tinha, né, um protocolo da exclusividade. Agora a gente já está 4 janelas, estou na reunião, estou respondendo, estou falando, né? É o contrário de Exatamente. estou aqui e você está aí e nós estamos juntos aqui. Não é nada disso, não. E o Não é nada. terceiro? Eu vou ter que procurar o terceiro, porque Ah, o terceiro, na verdade, que é um passo além de eu percebo você sofrendo e quero te ajudar. Porque uhum, aí o terceiro ele fala dessa questão do sofrimento das relações, né? De quando você vê alguém sofrendo, como é que você se coloca para ajudar. Então é primeiro reconhecer, eu percebo o seu sofrimento e estou aqui para te ajudar. Então o terceiro é esse. Que também é um desafio muito grande, né? Porque já que a gente está falando aí enfim, de saúde mental, né? Eu recebo muitos pedidos de ajuda de pessoas que estão acompanhando pessoas em depressão, por exemplo. O que que eu faço? Eu não aguento mais, né? O que que eu faço? Como é que eu ajudo se a pessoa não quer ajuda? uhum, Né? Então, esse terceiro é esse lugar. Eu tô aqui, eu percebo o teu sofrimento e sigo aqui, do seu lado, né? uhum, uhum. E aí o outro é que vai decidir o que você, né? O que vai te pedir, até onde você pode ir, né? Talvez você tenha que, ao estar lá, realmente estar atento para perceber esse cenário, esse contexto, né? As palavras e aquilo que não é dito pelo outro, até onde você pode ir, como é que você pode agir. Sabe que tem um campo assim que está entre psicologia, sociologia, política, enfim, que é a comunicação não violenta. Uhum, uhum. Talvez
você e as pessoas já têm ouvido dizer, né? CNV. É uma estratégia, uma técnica e um método, enfim, que tem muito a ver, claro, com uma posição analítica, de um analista mesmo. Que é um pouco isso que a gente está falando, como é que você simplesmente está aqui sem se ver na obrigação de dar conselho, de interromper, de vencer, de rivalizar, de dizer. Você simplesmente suporta o fato de que o outro exista e que ele é um sujeito. Isso é muito difícil. E você vê como a gente acaba chegando nos mesmos preceitos, assim. O core do que a gente está falando, ele é único, né? Porque a relação com a natureza, a relação com as pessoas que trabalham, ela também objetifica o outro, objetifica a natureza, objetifica as pessoas, os colegas e tal. E a relação, muitas vezes, a gente também não deixa o outro ser um sujeito ele mesmo. Porque a gente, às vezes, não é nem por mal, é com a melhor das intenções. Alguém vem falar alguma coisa, a gente já fala, mas você devia isso. Por que você não faz aquilo outro? Não, mas eu discordo. Discordo. Concordo. Você pode ver os comentários nas redes sociais, são incríveis. Muitas vezes é assim, é ridículo. Não tem nada a ver. Isso daí, tudo bem. Pode, às vezes é mais grosseiro, né? Às vezes é mais gentil, assim, fazer o debate, discordo e tal. Quando a lógica proposta é o debate, ok. Mas muitas vezes a gente já está quase como, né? A gente já está um gato armado, um felino para saltar. A gente já quer dar o pulo. Então, assim, eu sonho com um dia ou com um momento histórico em que a gente vai estar mais tranquilo, numa posição de ser. Você não tem dúvida que você existe e que você está. Então, você não precisa impedir o outro de existir, nem impedir o outro de ser nada. Por exemplo, vamos fazer um curto-circuito aqui e falar de sexualidade, né? Uhum. Você está tranquilo com o seu erotismo, com o seu corpo, com o seu desejo, com a sua praxis, né? As baladas que você vai ou não, a monogamia normalíssima, normatizada, segundo a norma, tanto faz. Você está em paz com aquilo que você gosta. O que o jeito do outro fazer te desrespeita, ou te incomoda, ou te implica? Tudo bem, vai fundo, entendeu? Quer comer A e B? Tranquilo. Quer usar C e D? Tranquilo. Quer dar JK? Tranquilo. Entende? Eu imaginaria isso uma possibilidade séria. Eu, inclusive, convidaria. Tem a ver um pouco com isso, uma posição de sujeito, que é a minha, e eu convido o outro a uma igualmente posição de sujeito. Então, fica tão mais agradável, fica tão assim, vamos na viagem, cada um do seu jeito, entende? A gente também não precisa colar, não precisa ser igual, não precisa ser idêntico. O reino da identificação, da busca da lógica do idêntico, não, da lógica fálica, né? De ver quem bota na mesa, quem é que vai, né? Quem vai medalhar, quem vai pode. Esse delírio aí. Eu gosto muito, para completar o que você está dizendo, até a gente vai trabalhar esse livro na próxima jornada do Unboxing Me que a gente vai fazer, da Ângela Zarrian, que escreveu o Caminho Quádruplo, né, que trabalha com 4 arquétipos. E ela tem um TED Talk maravilhoso em que ela diz assim, por que a gente fica querendo ser igual, né, ou querendo que o outro aprove a gente, se cada um de nós tem, né, se você olhar, né, a gente pode ser reconhecido pelo olho, né? Então, assim, nós temos pigmentação diferente nos nossos olhos, que permite, né, a tecnologia pelas nossas íris.
Portanto, a gente vê o mundo de uma maneira diferente de cada uma das pessoas. Só que a gente pode dizer, a gente tem uma voz que é nossa e é única. E ela é também responsável por aquilo que a gente vai trazer ao mundo como nosso, né? E a nossa voz, ela tem que ser a expressão da nossa unicidade também, né? E a gente tem pegadas únicas. Portanto, aquilo que a gente deixa aqui, também só a gente vai deixar. O nosso legado também é só nosso. Por que o tempo inteiro a gente fica se importando com o que o outro está fazendo, ao invés de pelo menos começar a perceber essas três coisas? Como é que eu vejo o mundo? O que eu coloco no mundo através daquilo que eu falo? O que eu deixo no mundo através das minhas pegadas, daquilo que eu faço também? Então, eu acho isso um sonho maravilhoso de sonhar junto, assim, É, mesmo. é um sonho maravilhoso. Eu mesma levantei essa bandeira, mas eu mesma já vou dizer. Sabe por que que também não funciona? Por quê? Ou o que que é difícil? Porque a subjetividade, ela tem um nó que é conflito, né? Então, o conflito, ele é estrutural do que a gente é. A gente não está em paz com a gente mesmo. Isso que é o inconsciente. A gente tem camadas e, né, a metáfora freudiana é aquela cebola. Então a gente vai sendo moldado, só que cebola ainda é muito harmônica, como se fosse uma teia 3D, né? Um emaranhado, aquele jogo de palitos assim, que vai cruzando, vai atravessando, fura, é agônico, é luta, agon. Então, a gente não está feliz e satisfeito ou tranquilo com o que a gente deseja, com o que a gente tem, com o que a gente é. Por isso que fica um pouco estranho eu mesma falar isso, mas assim, sem corporativismo nenhum, sem não tem saída sem ser você se conhecer minimamente. Então, assim, né, você falou de uma experiência analítica de divã, de análise, enfim, não tem outro caminho. Acho que a gente podia fazer assim as pazes quanto a isso, sabe? Fazer assim um pacto. Vamos passar régua aqui, gente. Vamos, senão a gente vai ficar projetando, vai ficar entrando numa loucura. Então vamos combinar algumas coisas centrais, né? Para você não precisar ficar atacando ou precisar eliminar isso ou aquilo, eu preciso tirar do mundo, sei lá, comunistas, eu tenho que tirar do mundo judeus, eu tenho que tirar do mundo trans, eu tenho que tirar do mundo mulher, eu tenho que tirar do mundo o que seja, bolsonaristas ou petistas. Não tenho que tirar nada, entende? Não, isso é uma bobagem imensa. Mas Tirar eu de acho que tem uma, tudo. tem uma coisa muito importante disso que você está falando, que eu traduziria da seguinte maneira: vê se dá para ser assim. Tudo aquilo que te incomoda em alguém diz muito sobre você. Vá Sem olhar para esse dúvida, incômodo. sem dúvida. Por isso que a gente diz, né? Quando a gente atende, né? Quando tem uma raiva, estou pegando assim, não quer muito didático. Quando algo te irrita, né? A Uhum. irritação é excelente. A irritação é uma luneta, né? Então você aponta, direciona, isso me irrita, né? Tal jeito de fazer, tal maneira de colocar, é isso, né? Então assim, não tem muita gente que diz, nossa, mas é muito difícil ser analista. Tem alguma arte, sem dúvida, mas não é tão difícil, porque quando você vai sacando assim, você vai pegando aquele, né? Você vai sabendo trabalhar com aquela densidade que está ali, que ela tem palavras, ela tem, né, uma dança ali daquela linguagem. Você vai escutando, você vai afinando a escuta. Então, você tem indicativos, o inconsciente ele te traz, ele tem lapso, você tem o sonho, você tem os afetos. O que você tem muito medo, né?
eu vou fazer assim sínteses, assim, conexões grosseiríssimas, me perdoa, mas assim, o que te irrita muito, né? Normalmente tem a ver com algo que o outro se autoriza e que você não se autoriza. Uhum. Então, é o superego do outro que você fala, como é possível? Eu tô aqui, entendeu? Eu não me permito comer nada. Tô passando fome, sua gorda, né? Isso me tira do sério, porque esse meu superego me tortura tanto, né? E me faz ficar ali. E como é que o outro ousa, né? Então, a irritação ela joga um pouco com essa vertente superegóica. O medo, pelo contrário, o medo você fala, nossa, nossa, não posso sair na rua à noite, vai que me acontece alguma coisa, vai que me pegam na esquina num beco escuro, né? É assim, 80% de chance de uma fantasia erótica estar ligada com alguma cena de uma sedução do imprevisto, porque você sabe que a fantasia um pouco, rape, ou uma coisa mais leve, aquela pegada, né? Me pega, me joga na parede e tal. Isso daí, aí você tem muito medo. Toda essa estrutura é fóbica. E a fobia, ela vai dialogar com o desejo, que você também não se autoriza, que você também não se permite. Então, é um lado pulsional que está muito castrado, que tá ali seguro. Então, você percebe que quando você vai e faz um voto político, quando você faz um comentário numa rede social, quando você tem uma opinião e expressa, é tudo isso que está em jogo. A E sua... agora nossa, eu estou fazendo uma relação aqui que eu queria compartilhar com você, porque essa semana eu participei de uma reunião com um grupo de médicos. E eu fiquei surpresa, de perceber, porque eu pedi assim, se apresenta aí para mim, né? E aí eles começaram a falar. E eu fiquei surpresa de perceber que a medicina era, para quase todos os presentes da reunião, a segunda opção, e não a primeira opção. E aí era assim, é porque o meu sonho era ser jogador de basquete, mas, né, como que eu ia ganhar dinheiro, não sei o quê? Meu sonho era ser músico, mas daí, putz, meu pai, né, linhagem, meu avô, todo mundo médico na família. E aí você fala, cara, uma faculdade tão difícil, né, para entrar, para sair, para viver, para estudar, uma profissão tão complexa, né, olha o que a gente está vendo aí. E é óbvio que agora, né, o que a gente está colhendo de tudo isso, desses sonhos frustrados, né, desta não autorização pelo medo de ir atrás do desejo primordial, né? Estou dando um exemplo aqui, tá virando lá na ponta burnout. Ou seja, é aí mesmo que eu queria chegar, né? A, a, todo o núcleo, né, do que vai engripar, do que vai dar pau, é uma desconexão sujeito ao desejo. É muito, por isso que eu digo, bom, então a gente tem que saber minimamente o que a gente gosta, o que a gente quer e assim, que preço a gente está afim de pagar para chegar lá, porque às vezes a gente não banca. Uhum. Simples, a gente muitas vezes diz, bom, eu vou pular, eu passo, né? Ou eu não me vejo à altura, não me vejo autorizado, porque é uma imagem, vamos dizer aqui, vamos dizer, um fantasma de função paterna, um ideal de eu muito outroso, muito autoritário, eu não me autorizo chegar e falar em público. Não posso, né? Não posso fazer minha música. E aí você tem todas as racionalizações utilitárias do mundo, né? Uhum. Não dá E com... tempo, não dá dinheiro, não dá visibilidade, tenho que educar os filhos, tenho que ser uma boa moça, sei lá. Isso é muito doido, né? Porque aquele primeiro sim ou primeiro não, que mora um pouco no nosso intestino, ali na região da nossa barriga, né? Aquele gut feeling que a gente fala, né? Assim, é a música ou é a medicina? Cara, tipo, na hora você sente, né? Pode até ser as duas coisas, não estou dizendo que elas são incompatíveis, eu não acho que elas são.
Mas você sente o chamado para aquele lugar. Aí, se você não atende aquele chamado, seja para dizer não ou para dizer sim, você começa a criar as historinhas mentais para justificar o seu medo de seguir aquele chamado. E aí a nossa cabeça é maravilhosa, porque ela cria a narrativa que a gente quiser para justificar qualquer coisa, né? É, a cabeça, vamos dizer, é o consciente. Isso que você chama a cabeça da gente. Mas a outra parte da cabeça também é maravilhosa, porque ela também vai criar os errinhos, os probleminhas. Então, fazendo o elogio do burnout, agora que a gente está mais para o fim que para o começo, que bom que você surtou, né? Que bom que deprimiu, que bom que não dá mais, que bom que espanou, porque estava pesado, né? Estava te torcendo. Então, quando chega, né? E se chega, se isso é uma oportunidade de pausa, é bom esse gesto de interrupção da loucura, de interrupção de uma autoexploração. Que tem heteroexploração, isso daí é livro de história sexto ano, né? Para não dizer, sei lá, educação infantil. A gente sabe que essa palavra está fazendo parte do nosso vocabulário. Vamos dizer que o século XXI já começa pegando fogo. E como é que é? Quem derrubou qual torre? Gênia de qual? Peraí, os excluídos e o centro do sistema, a dialética centro-periferia do capital, como é que é? Colonização? Peraí, branco, preto, azul, peraí, religião, como é que é isso? Quem fez o quê? Quem desenhou o mundo e como? Quem mandou no mundo? Quais foram os aventureiros que foram aí fazer business, vender, comprar navio, que vendia, comprava coisa e pessoa, e fez um dos maiores impérios móveis do mundo, que chama Império Britânico. E colonizou, e a gente aprende inglês na escola, escuta essa música e lê nessa língua. Como é que é? O que é isso? Explorar? Tá. Agora, eu estou fazendo isso inconscientemente, não estou percebendo como é que é esse jogo. Como é que eu vou, então, sair do jogo? Ou, essa é uma pergunta. Isso você pode fazer numa análise individual, ótimo. Agora tem uma outra parte Não, coligada. espera aí, essa pergunta eu acho que ela é tão forte e tão maravilhosa, porque ela é de um potencial de liberdade que a gente não pode ignorar. Assim, porque, além de tudo, você pode voltar algumas casas, você pode acelerar as casinhas do jogo, você pode ficar uma rodada sem jogar, mas você pode sair do jogo. Sair, não brinco mais, tá aqui, toma. E isso é muito libertador. Na prática, assim, a gente está aprendendo que a gente pode inventar uma nova vida, né? Que a gente pode até inventar um novo trabalho, que a gente pode fazer coisas assim inesperadas para o outro, para a gente mesmo, que mercado não é uma coisa estática e que a gente vai criando, né? Pelo que eu entendi, então me conta um pouquinho a tua história. Você fazia um programa de TV e agora você tem uma empresa, é isso? Você É, fez isso? É bem é isso. E agora, cada vez mais, eu quero delegar e distribuir funções na empresa para poder fazer aquilo que eu gosto de fazer, que na verdade é isso aqui que a gente está fazendo: escrever, dar palestra, conduzir jornadas de autoconhecimento, fazer retiros, que eu vou fazer esse final de semana, um retiro aqui em São Paulo. Então, isso é o que eu gosto. Mas tem uma parte da empresa que não faz só isso, que faz treinamento para dentro de empresa. Mas não é a parte que eu gosto mais de fazer. A parte que eu gosto é essa, de trocar, né? De extrair das pessoas coisas que as pessoas gostam de ouvir. e de compartilhar também, né? Porque é muito bom, assim, enfim, poder dar a palestra. Também faço várias palestras, mas eu gosto também de fazer conversas e de fazer cursos, no sentido de que, né, a gente está montando agora um curso Psicanálise e Sociedade, que Que legal. foi muito, e também um curso mais ligado a afetos e amor, ódio e as polarizações. Então tá
com alguns projetos, vai rodar uma enquete, vamos ver por onde vai começar, né? Então, é muito bom você poder compartilhar com o outro, ouvir as perguntas e fomentar uma possibilidade de consciências trabalhando juntas. Eu gosto dessa ideia, que era a segunda parte do que eu estava colocando, né? Tem essa coisa da subjetividade radical, singular, individual. Quem sou eu para não achar que isso é relevante? Impossível, trabalho com isso, mas também trabalho cada vez mais com essa ideia de que a gente pode fazer um coletivo diferente, não só uma massa alienada. A gente Maravilhoso. pode fazer essas tessituras, né? Então vamos fazendo pequenos coletivos. Então por exemplo, um curso é mais do que uma aula que é dita, né? Ela também tem momentos em que você está na roda, você está na Totalmente. arena, você dialoga e você vai fazendo essa trama. É como se fosse uma trama para fazer uma outra tessitura de consciência. Então, aí você não se sente tão solitário, você e sua crise, sua impotência. Né? Eu estou com depressão, eu entrei numa crise de burnout, eu estou com síndrome do pânico, eu estou desajustado no mundo, eu estou com um problema. Você faz a teia com esse coletivo, né? E isso que você está falando tem tudo a ver com a roda de burnout que a gente vai fazer no dia 22 agora de fevereiro. A gente vai abrir gratuitamente com vários profissionais, vai ter psiquiatra, psicólogos, terapeutas participando da roda junto com a gente para quem quiser falar, para quem a gente quer ouvir, a gente quer conversar e a gente quer costurar essas histórias juntos com a possibilidade das pessoas se sentirem menos sozinhas. Aliás, você está convidadíssima se você quiser participar com a gente, Tá. porque a gente vai abrir as inscrições gratuitas, até depois da live eu vou colocar aqui os stories, mas a gente acredita muito nisso, muito nisso no que você está falando na Soulme, que é a empresa, e eu particularmente sou totalmente desse lugar, assim, de ficar entendendo até como eu me sinto, porque eu acho que assim, eu não sei você, mas no meu caso, a gente só ensina o que a gente mais precisa aprender, né? A gente a gente está falando do que a gente gosta porque a gente quer aprender mais sobre aquilo, né? E às vezes a gente precisa aprender mais sobre aquilo, e às vezes a gente aprende como? Com o outro que vai falar pra gente, que vai reverberar na gente, que vai dar uma visão diferente, que vai trazer mais informações que a gente não tem, ou mais sensações que a gente não tem. Eu acho que é muito esse o caminho mesmo. Você sabe que uma frase assim, dizem que o Antônio Cândido dizia que todo professor é um ator frustrado. Então, é como se tivesse uma vontade de fazer uma atuação, uma cena, um espetáculo, é quase um gesto estético. Então, acho que tem essas duas coisas. Você ensina o que você quer aprender, né? Então, acho que você pegou um lado da moeda, né? Que é esse, um professor é um eterno estudante. E sim, ele quer continuamente, ele não sai da escola porque ele quer continuar apreendendo o mundo, né? Uhum. Intelectualizando o mundo. E aí, por isso que eu trouxe essa outra vertente, que é o dramatúrgico, no melhor sentido do dramático. Né? Drama era o espetáculo, é aquilo que está na arena, aquilo que você Uhum. encena, para que você também vá elaborando. Também é Uhum. um jeito de intelecção. É você refazer as cenas, é você repensar, é você... O que é ler? Né? Ler é essa conversa infinita que a gente vai tendo com que alguém aqui veio e ficou, enfim, anos pesquisando e montando e fotografando né, e digerindo. São subjetividades mais ficcionais. A gente divide assim, né? Hoje a nossa cultura faz ficção, não ficção, mas são estratégias diferentes de digerir, subjetivar um mundo que é difícil, né?
que é difícil. A Falando, vida é difícil. é, é, é complexa, mas é deliciosa, né? Eu queria abrir um pouco das perguntas aqui. Só, eu vou ler alguns comentários que as pessoas colocaram, porque eu desativei os comentários, porque realmente a gente queria te ver aqui, né? Então, é, eu vou ler algumas perguntas, aí você sente qual que você quer responder. Tem saída para a saúde mental e relação de trabalho no capitalismo? Primeira pergunta. Aí depois tem um comentário assim: em 2017, no auge do meu segundo burnout, cheguei a questionar minha profissão como médico. O interessante é que naquele momento eu estava fazendo um mestrado e duas outras pós-graduações na área médica pelo meu amor e pela minha dedicação à profissão. Como manter a motivação mesmo com a frustração no trabalho até encontrar um outro emprego? Vamos pegar essas É, duas então. mu- Vamos por partes. é, então, ó, a estrutura da questão já dá a resposta, né? Então, assim, eu estava fazendo isso e mais aquilo, né? Então, estava fazendo três coisas simultaneamente. E é difícil a gente ter coragem de bancar o vazio, de bancar a falta. A gente é uma cultura glutona, ela é gulosa, por isso que não é à toa que eu usei essa coisa de comer gorda e tal, e dessa maneira, né, vulgar assim de colocar a questão. Mas a nossa, toda a estratégia nossa é de falar, engole aí, engole aí, engole aí, né? Você quer mais e ao mesmo tempo a gente suga demais e ao mesmo tempo a gente é bombardeado para sugar. Toma mais Uhum. um pouco. Ah, você não tem? Beleza, 18 vezes de 1479. É tranquilo, ou 30 anos. Então faz uma conta básica, 30 vezes 12, não é? São muitos dias da sua vida. E vamos lá, tô querendo, tô querendo, tô querendo. É ótimo você desejar. Só que você não precisa também realizar tanto. É tão estranho falar isso, que a gente está numa cultura tão realizante e que louva tantas realizações e que mensura, né? Põe no currículo lá, põe, né, o que você fez. Só que aí eu me perguntaria, né? Será que a gente vai ter coragem de bancar essa função do espaço? Porque o vazio nada mais é do que o espaço. E sem o espaço, como você subjetiva e elabora o que você está vivendo? Sabe quando o encontro é muito potente? Vamos pegar uma paixão. Quando você teve aquela. Vamos supor que foi uma paixão à primeira vista, você viu alguém, cruzou numa festa, cruzou no ponto de ônibus e começou a bater um papo e não parou. Sabe Uhum. quando rola, quando flui? E aí você fica uns 3 dias lembrando daquilo. Não é? Quando é muito intenso, aí você vai dormir, você fica lembrando, aí você acorda e continua lembrando. Aí, quando é intenso, libidinalmente, subjetivamente, a coisa veio, pá! Você precisa deglutir. É como se fosse assim, você comer um bolo gigante com muito merengue, você precisa ficar ali uns 3 meses parado, hibernando para ir digerir, que nem um trauma, que nem uma perda, alguma coisa. Então, a gente podia dar dignidade de evento ao que a gente faz. Uau! Less is more mesmo. Menos é mais. Isso é um pedaço. O outro pedaço é aquilo. Ah, mas será que eu estou onde eu quero? Será que eu até acabei de refazer um vídeo para dar uma ampliada numa pequena frase que eles recortaram, um programa que eu fiz com o Leandro Carnal. E aí tá até no Instagram, tem um trechinho que foi muito polêmico, que eu falei, que a pergunta dele era: como eu sei quando eu estou amando? Como eu sei que eu estou amando? E aí eu
falei muito, mas o trecho recortado é muito simples. Se você se pergunta isso, é porque você não está amando. É bombástico, porque aí eu não posso racionalizar, não posso pensar, eu tenho relação violenta, tóxica e tal. Sim, depois eu não vou repetir aqui, a gente está fechando. Tem esse vídeo que eu acho que é o último ou penúltimo do canal, ótimo. Mas qual é o ponto? Acredita no inconsciente. Acredita, a consciência e a racionalização, elas são muito recentes na história dos sapiens. Eu acho incrível, lógico, eu falo, penso, escrevo, a gente está aqui, eu amo isso, leio, enfim, a minha vibração é basicamente nessa camada, mas ao mesmo tempo confia no inconsciente. É assim, vem, vem. E aí você fala, nossa, por que eu fui pego por isso? Ah, tá, deixa aí, claro. Sem tirar tudo aquilo que a gente falou, se conhecer, né, saber o que é o desejo, quais são as cenas, o que aconteceu na sua história, como você ama, como você goza, que posição te é confortável, o que você gosta de fazer, você quer só dar, você quer só receber, você quer só bater, você quer só apanhar, você quer trocar, enfim, vamos nessa, né? Então, assim, Mas muito... é que você falou isso, né? Isso me conecta, assim, que você falou da consciência ser muito recente, quer dizer, de tudo isso que a gente está falando aqui ser muito recente do ponto de vista histórico, né? E a linguagem é muito recente, né? O que a gente fala, não a linguagem da comunicação, né? Porque a gente se comunica e a gente tem linguagens diferentes. O gesto é uma linguagem, mas as palavras são muito recentes na nossa civilização. Então elas não dão conta de tudo, né? O verbal, né? O verbal, né? O verbo não dá conta de tudo. Então é um pouco isso, né? Da gente confiar no inconsciente, a gente confiar nas nossas sensações, sentindo, sem precisar dizer o tempo todo, né? Sem precisar traduzir qualquer sentimento com palavra, porque realmente não vai funcionar, né? E é chato, né? É chato, é chato. Aliás, você falou disso, eu queria fazer propaganda do podcast que você participou com a Tati Bernardi também, porque você goza, ou como você goza, do inconsciente coletivo, que eu achei demais, achei maravilhoso, muito legal. Quem puder, vai lá e assiste o vídeo no Instagram da Maria Homem e também o podcast, ouve no Spotify, incrível. Ela e a Tati Bernardi conversando sobre isso, sobre desejo, fantasia, sobre gozo, sobre a relação das nossas fantasias com os nossos desejos, achei incrível, muito legal. Passou muito rápido, tinham várias outras perguntas, adorei. Vou chamar você de novo para conversar daqui a um tempo, porque é aquelas conversas que você quer ficar, né? Tem mais assunto tinha, né? Assunto tinha, mas eu não vou te prender mais tempo, mas queria muito, muito, muito te agradecer. Convidar todo mundo para participar dessa roda de burnout. Vou colocar aqui o link no próximo story. Vou deixar a live salva, porque tem muita gente pedindo para deixar a live salva. E te deixar um beijo bem grande e que a gente possa ter outras conversas significativas, talvez até com menos palavras. Até mais, gente. Então, bom ano, né? Bom ano, Bom bom ano. ano, muita paz. Boa. Um beijo.